Então, vou mostrar aqui alguns gráficos. Eu quero mostrar uma coisa espetacular hoje para vocês. Por exemplo, a Grayscale continua acumulando bitcoins, não mudou nada para os grandes institucionais, beleza? Logicamente, a Grayscale é só uma delas que acumula bitcoins. Mineradores acumulando bitcoins e também big players estão acumulando bitcoins ainda, comprando, tá? E o Open Interest, que é o interesse, ou o número e a quantidade de apostadores de alta ou de baixa, de mercados derivativos e mercados futuros, de todos eles, tá? Binance, BitMEX, Bybit, então todos eles estão aqui com uma cor. Todos eles estão perdendo, então, caindo, reduzindo bastante junto com o valor. O pessoal não está querendo apostar e alavancar contratos. Está tendo poucos negociantes nas bolsas, nos mercados futuros. Isso faz com que, com poucos players no mercado de futuros, tá? Em todas as corretoras de alavancagem, as principais delas, a volatilidade diminui exponencialmente. Então, por isso que o mercado, mesmo que ele continue caindo, ele cai com pouco volume. E isso é muito positivo para uma aproximação de uma porrada, né? Para o preço voltar a ter um grande volume, um grande interesse novamente, porque o mercado de futuros ele é assim: ele diminui o interesse, volta a ter bastante interesse, diminui o interesse, volta a ter bastante interesse. Então, o indicativo de ter baixo interesse agora de negociação já fazem quase 2 meses, indica para nós que possivelmente estamos próximos de uma reversão, tá? Próximos de sair de uma tendência de curto prazo de baixa e entrar novamente numa tendência de curto prazo de alta. Só que não antes, isso vai acontecer, não antes de ele fazer aquela acumulação que eu comentei com vocês, dele voltar a bater a região entre 35 mil e 40 mil dólares por unidade de Bitcoin. Então, com pouco interesse, vai ter pouca busca de liquidez ainda, então pouco interesse de institucionais buscarem mais liquidez, das baleias buscarem mais liquidez no mercado, porque tem pouca gente negociando, pouca gente apostando em alta e em queda, está diminuindo grandemente, está bem equilibrado, o número de apostadores de alta e apostadores de baixa está equilibrado, 50-50, praticamente 50-50%, tá, pessoal? Então, o mercado ele está muito próximo de explodir a qualquer momento para uma direção. Eu acredito que ele vai vir para cima a partir do encerramento do mês de junho, que, como eu expliquei para vocês, geralmente meses de junho e julho são antagônicos no Bitcoin. Se o mês de junho for vermelho, julho tende a ser verde. Isso historicamente falando no Bitcoin, né? Se o mês de junho for verde, o mês de julho pode ser e tem uma alta probabilidade de ser verde, tá? Então, nós temos essa condição. Aliás, se junho for vermelho, julho vai ser verde. E o contrário é verdadeiro, tá? Então, se temos esse tipo de cenário, né, diminuição do número de derivativos de pessoas apostando em alta ou em baixa do mercado, menos interesse, nós temos menos risco de os maiores buscarem liquidez e de projetar grandes movimentos nesse presente momento. Mas, como o mercado não fica por muito tempo desse jeito, com baixo volume e baixa volatilidade, a tendência é o preço, em algum momento, dar uma estourada, tá? E eu espero que seja para cima a partir de agora, beleza? Muito bem. Nós temos também aqui, vocês podem ver o número de apostadores de alta e de baixa, né? Recentemente, aqui, no dia 17, nós tínhamos um número muito maior de apostadores em alta. Aqui também, depois das grandes quedas, aumenta acentuadamente o número de apostadores de longers, no caso, né? E shorters ainda tem um número bem menor, né? Aliás, isso aqui é busca de liquidez, né? Quando o mercado caiu, ele buscou uma liquidez maior. Mas quando ele tem esses eventos de busca de liquidez, de realização de prejuízo, que eu já vou mostrar para vocês um gráfico de realização de prejuízo, tá? Da Glassnode. Quando nós temos esses eventos, nós temos uma calmaria. Então, recentemente, com essas grandes quedas e grandes despejos, nós tivemos a tempestade, né? As grandes tempestades, as buscas de liquidez. Acho que foi a maior busca de liquidez da história do Bitcoin, por causa do tamanho do mercado, né? O mercado de criptomoedas é muito maior hoje do que foi no passado.
E, logicamente, aí tem várias coisas envolvidas, não somente mercados futuros querendo buscar essa liquidez, porque estava todo mundo apostando em alta no Bitcoin, do jeito que estava, parecia uma grande pirâmide financeira, né, onde todo mundo entrava e ficava rico e ganhava dinheiro fácil. Mas como o mercado não sobrevive de dar dinheiro para todo mundo, simplesmente o mercado volátil você tem que entender que é natural ele ter as duas movimentações e você tem que ter aquilo que eu chamo de Sub-Zero, mente de Sub-Zero. Tem um jogo chamado Mortal Kombat que tem o Sub-Zero. Sub-Zero, ele é o cara que manipula o gelo, ele é o cara frio. Então você precisa ter a cabeça de Sub-Zero brasileiro. Lindomar o Sub-Zero brasileiro, procura aí no YouTube para você dar risada. Eu vou ter que adicionar esse meme do Lindomar o Sub-Zero brasileiro. Muito bem. Então nós temos pouco interesse em mercados futuros. Isso é um indicativo de que a qualquer momento podemos ter a capitulação de mineradores também, que estão acumulando bitcoins, né? E também de mãos pesadas aí, antigos do mercado. Deixa eu ver o que mais. Eu acredito que no semanal, o volume que ele projetou um bom volume aqui de fundo, tá? Geralmente volumes de fundo são volumes acentuados, né? Se você pegar no gráfico semanal e pegar os principais fundos, você vai ver que eles têm um grande ponto aí fora da curva, né? Fora da média, um volume fora da média. E recentemente nós tivemos isso com essa busca de liquidez aí que inclusive ultrapassou até o Covidson, tá? Então, com o Covidson deu uma das melhores e maiores oportunidades da história do mercado cripto de fazer pessoas que têm pouco dinheiro ganhar muito dinheiro, porque depois do evento do Covid, depois do evento da queda infinita projetada pelo mercado especulativo, nós tivemos uma alta muito forte aí no Bitcoin. Quem conseguiu comprar no fundo praticamente pegou uma valorização de 1.300% só no Bitcoin, não contando com as altcoins, que ainda teve muito mais aí, algumas delas muito mais valorização, tá? Mesmo com o semanal extremamente feio, mesmo com o semanal parecendo assim que vai cair de fato, né? Eu ainda acredito que esse pico de volume fora do normal é um pico de fundo. E esse pico aqui, que também se formou agora recentemente, na minha opinião, no fechamento semanal, também potencialmente pode ser um pico de fundo, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Basicamente, o preço pode buscar aquelas outras zonas lá de 23 mil, 25 mil dólares. Sim, ele poderia buscar essa região, né, do topo anterior. Mas, na minha opinião, seria o fundo mais forte do Bitcoin. Seria aí entre 20 mil e 25 mil dólares. Acho improvável o preço cair abaixo disso. Beleza?